Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live maravilhosa, onde vamos estar trazendo uma convidada especial. Ela hoje vai destacar um tema maravilhoso, abordando, como vocês viram aí, como ela conseguiu sair do fundo do poço. Ale. Boa noite, Jô. Boa noite, pessoal. Mais uma Tá me vendo? noite aqui com o pessoal junto, nesse bate-papo gostoso que vamos ter hoje. Mais uma vez, Jô, eu não tô te vendo. Eu não sei se você consegue me ver, mas tá tudo bem. Dá pra gente prosseguir tranquilamente. Não é a primeira vez que isso acontece, né, amiga? Então, tá tudo tranquilo. Boa noite, pessoal. Eu tô te vendo de boa. Você tá me vendo? Então tá tudo bem. Vamos aí no tato. Tá bom. Meninas, isso aqui tá um bug só, mas a gente vai arrumar isso, vai ficar maravilhoso. Porque aí já é um caso do Insta, né? É o Insta que coloca esses bloqueios aí no meio da gente. Mas o mais importante é todo mundo tá vendo a gente. Esse é o mais importante, né? Isso. Eu vou ver aqui a nossa convidada, né? Vou chamá-la aqui, vou mandar um convite. Já mandei o convite. E nós vamos bater um papo bem gostoso, abordando essa questão de como sair do fundo do poço, né? Como é essa trajetória de você estar dentro do fundo do poço, quem nunca, né? E a gente conseguir sair, né? Qual é o caminho, quais os caminhos que a gente pode estar usando para a gente poder sair dessa posição, desse lugar do fundo do poço, né? E hoje nós vamos convidar uma profissional aqui excelente, faz parte da nossa turma também de estudos, né? E é uma pessoa que tem há muito tempo que a gente queria estar trazendo aqui para poder estar batendo esse papo, porque é uma pessoa que contribuiu muito no grupo da gente, com divisão de aprendizados, com contribuição dentro de tudo que a gente foi desenvolvendo dentro do nosso grupo. Então, essa colega, Marta, ela contribuiu muito com a gente e hoje vai estar aqui para contribuir com vocês também, falando sobre a trajetória dela, que é esse tema, né, o fundo do poço, como sair de dentro dele. Conseguiu aí, amiga? Martinha, você já está na sala, eu já mandei o convite. Se você estiver vendo, você pede para entrar. É só você tocar nesse íconezinho aqui da câmera e pede para participar. Oi. Ela aí. Vira a câmera ao contrário, Marta. Agora sim. Aí. Boa noite. Cadê a Jo? Tô vendo você, Ale. Não tô vendo o Ale. Cadê você, Jo? Eu tô bem. É normal, Martinha. É normal. É normal. Então, mas eu tô vendo vocês três. Ainda bem que eu tô vendo, né? Que bom. Você tá vendo você? Seja bem-vinda. Tô te vendo, tô vendo o Ale, tá tudo certo. Agora o Ale deu uma parada, tá sumindo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje a gente estava conversando com o menino de marketing sobre isso, porque toda vez que a gente vai fazer uma live, começa esses bugs, sabe? Alguém some, né? Aí ele falou assim, não, o Instagram tá fazendo isso, quando a gente coloca assim, mas a gente tá vendo um meio aí de... O Ale agora, para mim, tá sumindo aqui, mas ele tá aparecendo para mim. Mas e aí, Marta? Tá vendo aí? Tô vendo o Ale. Tá tudo certo, então. Tô. Então vamos lá, Marta. Se apresente aí para o povo. Fique à vontade, se sinta em casa, né? Fale do seu trabalho. E vamos lá, que hoje a live promete. Eita. Olá, você. Boa noite. Meu nome é Marta Ferreira. Tem 3 anos que eu atendo, vamos dizer, offline por indicações, né? E a terapia me escolheu. Eu passei um período emocional bem difícil e... Deixa eu desligar aqui. Eu passei um período emocional bem difícil e
e depois desse resgate emocional, eu peguei e comecei a atender, né? Primeiro muitas pessoas, só para aprender, sem ser profissionalmente, né? Sem dinheiro. Mas, e aí a vida foi me levando e chegou uma hora que eu tive que começar a atender mesmo profissionalmente. E já fui até para fora do Brasil. Isso é E tem maravilhoso, sido né, muito Marta? Isso é transformador. maravilhoso quando nós vemos o nosso trabalho tão reconhecido dessa forma. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem um tempão que a gente está aí negociando com a Marta para ela estar aparecendo aqui, fazendo essa entrevista aqui com a gente. Na verdade, foi uma das primeiras pessoas, né, Jô, que a gente cogitou de trazer aqui, porque a Marta foi uma pessoa que contribuiu muito dentro do nosso grupo de estudos, que tem terapeutas, psicanalistas, psicólogos, todo tipo no mundo holístico, né? Tanto no sentido cognitivo quanto no sentido energético. Inclusive, a nossa amiga Marta, ela é uma terapeuta, uma profissional no sentido cognitivo, emocional, como no sentido energético também. Ela trabalha dentro desses dois campos. E como você, amiga, escolheu a gente falar desse tema, o fundo do poço, aí vem uma pergunta muito interessante, até pelo fato de que você usou ali uma história da sua vida para tirar esse tema. E veio a minha pergunta. Marta, como que você se percebeu indo ou dentro desse lugar do fundo do poço? Eu me percebi quando, aparentemente, para todo mundo, parecia que minha vida era perfeita, e quando tinha algum encontro, alguma reunião, eu não tinha prazer de estar, eu fazia questão de estar em casa sozinha, e uma angústia, uma tristeza muito grande tomava conta, né? E algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, mas Marta, você tem isso, tem aquilo outro. Fazia a lista, né, do que é importante para ela, né, do que ela via. E eu só queria chorar e estar sozinha. Sim. Não queria falar com ninguém, não queria ver nada. Sim. E dentro desse processo de estar, né, se reconhecer dentro do fundo do poço, como que você se sentia ali internamente dentro de você? Como que foi esse processo de você com você? Ou quando você estava dentro desse processo, você já tinha esquecido até ali da sua existência? Como que foi isso, Marta? Eu esqueci, né? Eu não tinha prazer, tipo, tomar banho. Era, né? Sair, não queria, não sabia o que era sorrir, né? Tinha foto que ia tirar, saía aquelas coisas que quem olha para os olhos da pessoa que está na foto vê a tristeza, né? Então, e eu descobri que estava lá porque era uma coisa que eu queria sair, mas eu não tinha como mudar aquilo, eu não sabia como mudar aquilo. Então, é como se estivesse na multidão, mas se sentir sozinho, sabe? É um lugar frio, é um lugar escuro, então e é um lugar assim que é só nós que está lá, não tem outra pessoa que possa fazer nada pela gente. Perfeitamente. Dentro desse processo, ô Marta, naturalmente você teve alguma patologia aí de depressão, alguma coisa dentro desse sentido, porque quando você vai desenhando a sua trajetória na fala, automaticamente nós que somos terapeutas, a gente já vê um caminho aí de uma depressão profunda, né? Dentro desse processo, você passou também pelo processo do remédio? Sim, eu fazia, tem um check-up que faz anual, né, para ver como é que tá, e durante 2 anos parecia cada vez mais coisas, assim, principalmente, tipo assim, todas as ites, né, sinusite, labirintite, cistite de repetição, mais ou menos assim, de 1 ano e 8 meses, então eu cheguei a ter 5 cistos, né, estava bem
meu corpo, assim, depois que eu me vi no fundo do poço emocional, meu corpo começou a declinar. Sim. E nesses exames, um dos exames que eu fiz e deu como se não tivesse mais hormônio, né? O hormônio é como se fosse a gota de vida, né? Gota diária, tem que existir. E eu estava no meu corpo praticamente zero. E aí eu fui encaminhada por uma doutora, eu fui lá e ela me deu um remédio e falou que era para eu tomar aquilo lá, que iria me ajudar, tanto na depressão como nos hormônios. E eu tomei esse remédio às 8 horas da manhã. Quando foi 1 hora, 1h30, que na hora do almoço, eu estava mastigando, engolindo as últimas, o resto de comida na boca, e eu senti a minha língua travar, eu senti o meu queixo travar, eu fiquei dura, sem me mexer, os meus braços não me obedeciam, aí eu levantei e sentei. E aí, quando eu sentei, eu sentia uma coisa batendo no meu coração, assim, muitíssimo acelerado. Aí, quando eu sentei, eu só fui pro lado, assim. Puf. Aí, o Marcos, meu marido, levantou e ficou apavorado, que ele não sabia o que fazer, e eu estava, assim, completamente imóvel. A minha língua, ela pesou de uma forma que ela não obedecia, não tinha como... Por exemplo, você agora, se você resolver fechar a boca e fazer sai um som. Porque você, mesmo ela quieta, você domina. E não saía nada. E eu não conseguia nem falar com ele por olhar, né? Assim, não nada. Eu fiquei mais ou menos, pelo menos uma meia hora, o coração muito forte batendo e a língua tudo travado, assim. E eu, depois que passou o susto, eu fiquei mais ou menos 1 semana e meia com isso aqui muito dolorido, porque ele travou para cima. Então isso foi um infarto seguido de um AVC. Nesse momento eu vi que eu não podia tomar remédio de farmácias, o alopático, né? Eu tomava, por exemplo, quando eu estava resfriada, eu tomava, por exemplo, Restrinol. Eu amanhecia sem a febre, melhor da gripe, mas tipo nos rins, no fígado, tudo dolorido, mas eu não sabia que eu não podia tomar remédio. E esse remédio fez isso comigo. Quando a gente vê a bula tem a porcentagem, né, do que as pessoas sentem, né, do que é o efeito colateral. Aí tem a porcentagem do comum, do incomum e do raro. Depois que eu fui olhar, eu senti tudo que está dizendo ali. Então, assim, o meu corpo, ele rejeita totalmente o remédio. Eu não tenho essa fuga. Eu estou meio ansiosa, eu vou tomar isso. Eu estou isso. Eu não tive isso, eu não posso isso. E aí eu precisei sair disso tudo com a terapia e com óleos essenciais, chás, porque remédio eu não podia tomar. E nem posso. É incrível da forma que, eu só vou concluir aqui, Jô, para dar a palavra para você também, que com certeza você tem muita pergunta para fazer para nossa colega, mas só para concluir mesmo essa fala da Marta, que é o que a gente vem falando aí, geralmente em quase todas as lives, né? Que eu geralmente sempre estou usando esse termo, né? De quando a mente não aguenta mais, é o corpo que vai gritar, né? Para quem quer procurar entender um pouco sobre isso, vai dar uma lida, uma pesquisada sobre psicossomatia, né? A psicossomática, que é o lado onde que o corpo grita daquilo que você emocionalmente ou mentalmente está sofrendo. É o que aconteceu com a nossa colega aí. Jô, você tem alguma pergunta aí para fazer para nossa amiga? Então, quando você chegou no ponto de, agora o que eu vou fazer? Eu estava lá no fundo do poço depressivo, porque geralmente a depressão é uma doença silenciosa e que quem está de fora não acredita que você está doente, porque não vê sintomas, né? Geralmente as doenças psicossomáticas que temos, mentais, elas não falam. Só quem está passando pelo processo é que sente, né? Visto que você não tinha o apoio da medicação, porque você já estava, né, você teve esse efeito colateral aí, como foi o processo da terapia nesse seu processo de cura? Como que você foi descobrindo a terapia aí? Eu quis assim algo que me ajudasse, já que o remédio não tinha como, né? Foi ao mesmo tempo que foi bom, foi ruim saber, porque era menos um apoio, né? Porque eu sei que o remédio ele é um certo tipo de apoio.
E aí foi a hora que eu fiz a oração mais sincera. Foi aquele clamor de alma mais sincero que eu fiz na vida. E eu falei, Jesus, eu não me reconheço, eu não conheço essa pessoa que está levantando 4 horas da cama. Sabe, eu dormia 6 horas da tarde, acordava, levantava no outro dia 4 horas da tarde. E assim, porque a vida não tinha graça, né? Para que ficar acordada? Normalmente é isso, né? E a depressão é o último estágio, né? Isso aí foi praticamente humano. uma fuga sua. Para você, isso aí era Tinha, uma tinha fuga. que dormir, Uhum. E Dia quando para não dormia viver. demais, de vez em quando eu tomava um gole de vinho para dormir mais rápido. Então foi. E aí, depois que eu fiz essa oração, das poucas vezes que eu mexia na internet, que não era fuga, a internet para mim não era fuga, mas tem uma vez que eu fui lá mexer, aí eu vi uma propaganda da terapia que eu atendo hoje, que falou que se eu quisesse, né, se eu tivesse a idade, mas que ainda dava tempo, que eu podia ser terapeuta, aí eu pensei, se eu for terapeuta de mim, já está pago o curso. Eu só queria cuidar de mim de alguma forma para sair daquele caos, porque as pessoas não acreditam, né? Falam assim, você tem isso, você tem aquilo, as pessoas não acreditam. Então, assim, ficar querendo convencer o outro não dá, porque a gente não está se aguentando e ainda tem que ficar explicando, né? Algumas pessoas que eu tentei conversar e tudo, a pessoa falou assim para mim, a vida é assim mesmo, entendeu? Tipo assim, é envelhecer, é ficar doente, é ficar ruim, é assim mesmo. E, Mas para mim, oi? e muitas vezes, Marta, as pessoas falam assim, né? Porque acho que a maioria das pessoas aqui já passaram por um pequeno processo de depressão, alguns sintomas baseados. Eles chegam a dizer assim, é falta de Deus, né? Falta É de falta de Deus. Jesus. Uhum. Vai procurar Jesus que cura. Jesus é a cura. Nós sabemos que Jesus ele tem o poder de curar, mas ele deixa pessoas para que a gente, porque ele é o médico dos médicos, mas ele orienta pessoas para que as pessoas possam ir buscar. Né? Tem até aquela história do barquinho, né? Que a pessoa estava lá no mar se afogando, né? Acho que a maioria que conhece. E Jesus mandou vários barcos, vários meios, várias técnicas, né? O barquinho, o pescador, mandou um navio, mandou um cargueiro, ele não pegou nenhum esperando por Jesus. Então, hoje, os Mas, tratamentos Jô, também. então, Oi. mas essa coisa aí, a Inclusive pessoa, tem um eu colega ouvi, que, inclusive deixa eu tem um só colega que concluir. fez um comentário aqui, o Ah, Wanderson, ele fez um comentário aqui que já leu um livro falando exatamente todos esses sintomas, essa história aí da Marta. Ele olha aí identificou que a legal. história da Marta com um livro que ele leu. E ali, e tem essa coisa também de que eu atendo muita pessoa que fala que o pastor fala que ela não tem Deus, sabe? Mas assim, muitas pessoas são resistentes em relação a isso, porque falar porque é a falta de Deus. Mas a gente, olhando para a vida da pessoa, a gente vê que a pessoa não dá abertura para Deus, mas não dá abertura para uma pessoa que ele não vê. Então Deus é misericordioso, capacita alguém ao qual ele possa ver para ele ir lá e fazer, né? Conversa comigo, consegue me ver, me tocar, então eu sou uma pessoa real. Então, tem muitas pessoas que é melhor isso, porque eles não conseguem ir a Deus. Tem gente que fala que tem Deus, mas você não vê Deus agindo, porque ele não acredita, ele sabe que existe, mas ele não tem uma experiência, então não vai adiantar aí, porque ele não dá abertura para que Deus venha e faça algo na vida dele, entendeu? E a maioria das pessoas tem muitas delas que falam, não, isso daí é falta de Deus. Aí o outro lá que está orando faz de tudo e não vê, não consegue mudar, porque não é só uma coisa, são várias coisas, e a pessoa só tem que se permitir e falar, não, isso daqui está diferente, eu tenho que procurar, tá difícil, eu tenho que procurar uma ferramenta ao qual eu consiga mudar essa situação, entendeu? Aí você disse que viu o anúncio, você foi buscar terapia para se curar daquilo É. que você estava. Como foi esse processo? Eu tinha uma expectativa, né? Expectativa
de que alguém me entendesse e me explicasse, né? Com tudo que eu fosse lá. Mas a realidade foi que eu que tinha que buscar as ferramentas, eu que tinha que me entender e eu que tinha que me permitir passar pelo processo. Porque lá dentro tinha vários terapeutas que depois da terapia um vai atendendo o outro, mas nenhum iria fazer algo que era eu que tinha que fazer. É tipo assim, olha, eu fiz isso, deu certo para mim, vamos lá, eu te guio. A pessoa guia, mas ela não vai fazer por mim. E na verdade eu achava, como muitas pessoas, nós, né, que somos terapeutas que atendemos, as pessoas ficam esperando que o terapeuta faça por eles. Então a expectativa é que eu fui lá e que alguém cuidasse, fizesse por mim. A expectativa. A realidade é que eu que tinha que fazer. Então foi bem, bem impactante. E tem uma frase que de vez em quando eu falo que coração do outro é terra que ninguém anda, né? Então é dessa forma. No teu coração, na tua alma, ali ninguém anda não. É você que tem acesso. É coisa sua. É você que tem acesso. É você que vai entrar. O outro, ele te guia. Ele fala, oh, é assim, é por esse caminho. Mas a responsabilidade é totalmente sua, totalmente minha, de ir lá nesse coração e abrir e se permitir. Justamente, justamente. Esse é realmente o caminho, né? Porque vocês veem que o processo que a Marta passou é o processo que muitas pessoas passam, independente do problema emocional que ela esteja vivendo. Porque geralmente a pessoa pensa que o profissional é que vai resolver o problema dela. Naturalmente, sim, porque ele estudou para cada tipo de patologia, mas ele estudou para fazer com que a pessoa, para ser um guia, né? Porque tem muitas pessoas dentro do processo terapêutico ou até no lado energético que o ego, né? O ego faz com que a pessoa não se desprenda daquilo que ela não quer se desprender. E aquilo que ela não quer se desprender é que leva ela para esse tal fundo do poço. Então, quando você descobre que você tem a capacidade de passar por cima do seu ego ou de qualquer coisa que você não queira se desprender, é quando você começa a ver a cura dentro de você. Por isso que esse nome que a gente usa aqui na nossa live, Me Curar de Mim, que independente do profissional que você vai procurar, num processo de cura, a realidade é essa. Você se cura de você. Aquela pessoa que te guia. E é daí que vem a minha próxima pergunta, sabe, Marta? Marta, e como que você se percebeu se curando? Eu percebi que depois que começou lá dentro, né, da formação que eu comecei a ser atendida, eu percebi que estava sendo curada quando dores, coisas que eu nem imaginava que eram dores, né, que depois eu fui lá e percebi o peso da dor emocional, depois que eu olhava de novo para aquilo, depois de algumas sessões que eu olhava lá para trás do que tinha sido mexido, e eu olhava e eu ria do quanto parecia tão pavoroso e do quanto me deixou forte depois que eu me permiti mexer. Então, assim, quando eu consegui, por exemplo, algumas pessoas que sabiam de algumas coisas, alguns traumas que eu ia conversar, e aí eu falava, não, agora não tenho mais isso, não tenho mais isso, eu fiz terapia. Aí a pessoa, ela ria, falou assim, não, mas aquilo lá era tão bobo, né? E aí eu ria daquilo, eu falava assim, gente, para mim era tão... Eu posso dar um exemplo? Pode. É uma coisa assim, bem assim, na hora que eu e meu marido a gente vai deitar, ele tinha a brincadeira de beijar e, por exemplo, aqui é a cama. Ele beijava aqui e meu nariz ficava, tipo, meio apertado, né? Eu não conseguia ficar 3 segundos, eu sentia um sufocamento, assim, terrível. Não tinha consciência do que era. E aí eu fui mexendo na terapia, eu descobri o que era, arrumou tudo, ressignificou, não teve mais peso. Aí teve uma vez que ele foi fazer de novo. E eu não me mexi. Porque ele começava, não dava 3 segundos, já me batia o desespero, parecia que eu estava afogada, assim, sufocada.
Aí ele veio e fez, aí eu fiquei, ele falou, ué, você não vai se mexer? Eu falei assim, não, você não sente, acabou? Eu falei, não, eu fiz terapia. Então, para mim, aí a gente riu, porque era uma coisa, era muito constante. Ele sabia que eu passava por aquilo e ele fazia só para deixar naquela brincadeira, né? Vou agoniar um pouco. E acabou. Então, assim, era uma coisa simples, uma brincadeira, mas que para mim era muito agoniante. E passou, entendeu? Descobri o que foi, fui lá, ressignifiquei, tirei o peso. Então, a cura, ela vem quando você olha aquela situação e a única coisa que preenche é a alegria, tipo, passou. É aí que eu vi que eu estava sendo curada. Exatamente, aquilo que te causava dor, né, já não faz mais efeito. Isso é maravilhoso, a terapia. Para mim, a cura é isso. Exatamente. Isso é maravilhoso mesmo, né, Jô? E aí é onde que você começa a redescobrir a essência daquela Marta que entrou dentro daquele fundo do poço. É quando você começa a redescobrir, né, Marta, do que você, acompanhada ali de um guia, né, um profissional, você começou a ver que do mesmo jeito que você conseguiu permitir se adoecer, você viu que essa permissão ela também estava dentro de você, dentro desse processo de resgate da sua própria essência, correto? Sim, foi permissão. E assim, eu descobri no sentido de sentir. Quando se tira o peso emocional, a gente consegue ir ao Pai. E eu senti o que é ser a essência, entende? Estar em unidade com o Criador, com o fabricante, vamos dizer assim. E eu descobri assim, a minha essência é a mesma essência de Deus, é vida, é alegria, é transbordo, né? E aí a vida flui, a vida fica leve, os desafios a gente passa mais rápido, né? Tem um texto que eu gosto, que é do meu amigo o Márcio Micheli. Você já leu alguma coisa dele, mas ele fala assim, em um dos cursos, ele fala assim que sabedoria. Sabedoria é conhecer a verdade sobre mim e quem eu sou pela ótica de quem me viu mesmo antes de eu nascer. Então é pela essa ótica que eu passei a me ver. Eu passei a me ver pela ótica do Criador, daquele que me fez. Então essa permissão, eu me dei essa permissão de passar por todo esse processo e eu encontrei essa como é que eu digo, experienciar. Não é só saber. Né? Na Bíblia fala que a pessoa sabe muitas coisas, mas a gente volta à vida quando a gente se permite experimentar. Justamente. E é um dos caminhos mais dolorosos que tem, né, Marta? Sim. É o caminho do experienciar, né? Experienciar um momento difícil, porque assim, forte é aquele que passa por qualquer momento difícil, seja emocional, profissional, de lado de relacionamento, independente do que abale emocionalmente uma pessoa. O mais magnífico de tudo é quando ela sai dessa experiência, desse experimento de vida, e ali ela se ressignifica. Porque uma vez que você se ressignifica dentro de um trauma, de um desconforto, ou de qualquer tipo de patologia que desenvolveu através daquele trauma, quando você se vê curado, ou quando você se vê até dentro do caminho da cura, você não se vê e não se permite voltar mais para aquele lugar. E ali tem essa coisa também que a pessoa, eu lembro que eu fazia assim, quando falava na nossa sombra e a nossa luz, eu não queria saber da sombra, entendeu? Aquele sei lá, do desconhecido a gente não quer ir, né? Eu falei, nossa, sombra, minha sombra. Então, foram todas as minhas sombras quando eu me permiti ir lá, passar pelo processo, né? Estou aqui, aí eu ando até aqui, eu tenho que passar por esse processo para chegar a um progresso. Quando eu me permiti passar e lá olhar para aquela sombra, né? Aquela sombra entre aspas, porque quando
ressignificou, o que se tornou? Aí eu me tornei melhor e mais forte. É a sombra que faz isso com a gente. Porque quando está tudo muito lindo, quando está muito legal, entendeu? Praticamente a vida fica estagnada quando está muito legal. É na hora que você passa por algo que você consegue ser mais forte. E quanto mais você se permitir olhar para aquilo que dói, para aquilo que está desconfortável, qualquer coisa que você lembrar está desconfortável, aquilo precisa ser trabalhado. E dali vai ter uma lição que você vai romper, que você vai crescer emocionalmente, que você vai se tornar uma pessoa muito melhor, e vai se tornar aquela pessoa que o outro chega assim, eu estou sentindo isso e isso. Eu falei assim, eu sei porque eu já passei por isso. E tem uma resistência, né? A gente sabe que hoje em dia, quando se vai falar sobre terapia com as pessoas, você vai falar, a pessoa já leva, mas eu não sou louco, acha que terapia é para louco. Mas eu não sou doente, né? Então, quando você... Mas a gente fica depois, João? A gente fica depois. Aí você leva o assunto para a pessoa, mas por que eu tenho que fazer terapia? Eu não estou doente, né? Igual eu abordando uma menina hoje, até outra pessoa na rua hoje que veio trazer um assunto para mim, eu falei, olha, a terapia para isso aí é maravilhoso. Só que quando eu falei, ela teve uma resistência, sabe? Eu olhei para ela, eu comecei a falar para ela assim, olha, o que está acontecendo com você? É isso. Você tem uma queixa muito grande, uma treta muito grande com o masculino. Aí ela regalou o olho para mim e falou assim, como é que você sabe? Como é que ela sabe da minha vida? Aí eu fui e falei assim, o terapeuta, quando ele senta diante de você, você acha que ele está só te olhando, está só te ouvindo. Mas, como você falou, você tem a oportunidade de passar, experimentar aquilo, e quando você faz isso que você fez, né, que eu tenho, que eu acho que a maioria de nós aqui, terapeutas, fizemos, que primeiro a gente foi buscar a cura para a gente mesmo, né? Isso é tão bom que eu vou lá me cuidar. Aí você descobre que precisa de você se permitir. Quando você vê que aquilo é bom, aí o que você faz? Você começa a querer aprender para você poder levar para as pessoas também. E na maioria das vezes a gente atrai as pessoas daquilo que a gente se curou, né? Muitas vezes muito as pessoas... parecido. Vem muita gente se vê naquela pessoa. Como foi assim para você o seu progresso dentro da terapia? Que técnicas que você foi usando, se você foi aprimorando para poder ajudar as pessoas nesse sentido? Olha, eu fiz essa terapia, né, que é a terapia de reprocessamento degenerativo. Depois, na verdade, eu sou a louca dos cursos e a louca dos livros. Né? Então, eu fiz várias formações, essa coisa de analista corporal, um pouco de medicina tradicional chinesa. Então, ao mesmo tempo que eu fazia tudo e aplicava em mim. Né? Se explodir, explode primeiro em mim. Então, foi esse processo que eu fiz e estudei muito, e eu estudo muito. E é bem isso que você falou mesmo. Você começa, muitas vezes, assim, tá na fila do pão lá na padaria comprando, alguém começa a conversar, só pelo que você ouve, você já sabe se é com pai, se é com mãe, já sabe tanta coisa da pessoa. Por quê? Porque é o que acontece quando a gente estuda. É uma grande verdade, assim, viu, Márcia? É uma grande verdade o que você está falando, porque uma vez que a gente mergulha, eu acredito que a Jo, eu acho que até as meninas que estão aqui participando da live, que são profissionais como a gente, quando a gente começa a aprofundar desse mundo holístico, a gente começa também a analisar as pessoas, né? A gente começa a perceber as pessoas do nosso lado. E tem uma coisa aqui muito bacana que eu observei aqui dentro da nossa conversa de hoje, e é um comentário até que eu vou fazer, porque as pessoas pensam ali que aquele profissional emocional, psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta, o psiquiatra, que nós não estamos livre de passar por problemas emocionais. Eu acredito que a grande maioria dos profissionais
mergulharam mais ainda depois que sentiram isso na pele, né? Porque é onde a gente faz o trabalho da gente com tanto amor, depois que a gente consegue se livrar daquela dor que a gente viveu, daquele processo de cura, porque qualquer tipo de processo de cura é muito doloroso. Então, quando você sai desse processo, você sai com empatia muito grande, né? E quando você mergulha dentro de estudos, de formações, de técnicas, que são as ferramentas que a gente faz aquilo com todo amor, como se a gente estivesse fazendo para a gente mesmo, porque a gente sabe que o processo é doloroso. E é aí que vem a minha pergunta, né, Marta? Naturalmente, porque isso já aconteceu comigo, eu acredito que não foi diferente com você, de você estar atendendo ali um paciente e você tá vendo aquela história, tá vendo aquele processo e você pensar assim, poxa, eu tô me vendo nessa pessoa. Parece que essa pessoa está contando o que eu vivi. Você já passou por esse processo aí dentro do seu consultório? Todas as vezes que eu atendo alguém, tanto com a terapia emocional como a vibracional. E eu gosto assim de quando eu converso com a pessoa, eu falo, você se sentiu assim, assim, assim? Foi assim, assim, assim? E a pessoa falou, nossa, é assim mesmo que eu me sinto. Eu falei, pois é. Então tudo isso que você está se sentindo que foi ruim, para mim, eu já resolvi. Então eu posso te ajudar. Posso te ajudar não só de falar, mas posso te ajudar porque eu já passei. E é muito rico. É muito rico poder fazer isso. Eu costumo dizer que às vezes eu sou empata, né? Eu consigo sentir. Né? E conversando com você outro dia, você falou sobre isso, de por mais que a pessoa não fale dentro do processo terapêutico, quando a gente para poder fazer a análise, a gente sente ali, a gente começa a falar, a pessoa, como é que você sabe disso? Por quê? Porque, além do estudo, parece que a gente fica com uma sensibilidade, mas isso já é da terapia vibracional, né? Já vai para a parte da vibracional, porque quando você começa a se conectar com as energias, porque as pessoas acham que nós não somos energia, mas se você faz assim na sua pele, o pelo sobe. O que é isso? Energia. Outro dia eu vi até um vídeo falando sobre isso. Quando vai ver na molécula da molécula da molécula da célula, é só energia. Então todos nós somos energia. Átomos. Exatamente. Então quando você se conecta dessa forma, que você passa a entender, você passa a entrar nesse mundo, as pessoas até ficam assim, como que você faz isso? E outra coisa que eu percebo muito agora em mim também, é o autodomínio que a gente aprende a ter sobre as outras pessoas, sobre nós mesmos, como lidamos com as situações do outro, né? Não sei se isso acontece com você, com vocês aí, mas assim, você olha para a pessoa assim, é como se você tivesse um campo ali que aquilo que a pessoa está te fazendo não está te afetando de uma forma ou de outra. Você passa a entender a pessoa naquele sentido, porque você vê que aquela pessoa está com uma dor tão grande que às vezes ela tá. Você fala assim, gente. Aí é onde você já entra com a técnica, onde você chega ali e começa a trabalhar, a pessoa fica, ué, mas é assim. Ué, mas, sabe, você passa a ter uma sabedoria também, que as pessoas não acreditam nisso, que é espetacular, né? E isso é maravilhoso. Dentro desse processo todo, Marta, né, você foi ajudando as pessoas. Como você viu o seu progresso indo direcionando nesse sentido? Quando você começou a descobrir, falou, isso é o meu propósito, esse é o meu propósito de vida. Como eu disse lá no começo, a terapia me escolheu, né? Mais um amigo meu, o Mark Twain, ele falou que tem 2 dias, né? 2 dias mais importantes da sua vida. Um dia é o dia que você nasceu e outro dia é o dia que você descobre o porquê. As pessoas falam muito de propósito. Para mim, propósito é aquilo que você ama fazer e faria todos os dias sem receber valor em dinheiro nenhum. Isso é, você pode ser um mecânico, você pode ser um piloto, você pode ser um terapeuta, você pode ser o que for, que você faça com prazer e esse prazer contribua para o outro. Mas quando a terapia me escolheu, quando eu falei, eu comprei essa formação, que eu queria me arrumar. Mas as coisas foram indo de uma forma
que de repente uma pessoa que me ajudou a passar por esse processo, ela é psicóloga, eu conversei muito com ela, ela me ajudou muito, ela me indicou uma pessoa que a partir dessa pessoa ficou sendo pago, e aí deslanchou. E assim, nesse meu processo de atender, de cuidar, o que que eu decidi, tipo assim, qual é o meu propósito, né? Eu até anotei umas coisas aqui que não pode ser esquecida. Assim, eu quero contribuir para o mundo com 3 coisas: com purificação da personalidade, eu quero contribuir com a consciência do Pai no interior de cada um, e eu quero que depois que a pessoa tenha essa consciência, que ela tenha experiência, porque é só assim, sentindo a experiência com o Pai, que a pessoa se transforma. Então, assim, e para fazer isso eu tenho uma missão. A missão é fazer com que as pessoas vibrem na alegria. Por que na alegria? Porque hoje as pessoas elas vibram no medo. E das outras 3, né? Das outras 3 emoções, são 4 emoções básicas, né? Uma é a alegria. Das outras 3, eu penso que o medo, quando se tira o medo da pessoa, dá um salto quântico na vida dessa pessoa. E eu trabalho, de uns tempos para cá, eu tenho feito dessa forma, trabalhando o medo. E como é que eu encontro o medo na pessoa? Buscando perdas e luto. Quando eu trabalho isso na pessoa, a pessoa ela dá um 360. Porque tudo, eu comecei a analisar de todas, assim, na maioria das doenças, se você for analisar no fundo lá, tem um medo. Né? Uma coisa assim, que vamos dizer, as coisas mais leves e comuns dentro da terapia, autoestima baixa, falta, né, de amor próprio, isso tudo tudo é medo, né? A pessoa fala, timidez é medo, né? Quantos cala-boca a pessoa recebe? Um cala-boca, ele acaba com a autoestima, ele acaba com o amor próprio, né? A procrastinação. Quando é que essa pessoa precisou, que ela não foi boa o suficiente, né? A pessoa fala tanto de procrastinação, e está registrado lá que ela não vai ser boa o suficiente, que ela não vai dar conta. Então, tudo isso é baseado no medo. Então, eu tenho essa missão de trabalhar isso nas pessoas. Por que o medo? Na Bíblia está escrito 365 vezes, não tenha medo, não temas, não é à toa. Entendeu? Exatamente. E só se chega ao amor, o amor, como é que está na Bíblia? Que o amor lança fora o medo. Então a gente só vai chegar no amor, na alegria, quando o medo estiver muito baixo. Eu atendi o Theo quando ele tinha 7 anos. Hoje ele já é moço, ele já tem 9. E ele estava com uma questão de medo. Nós atendemos, eu atendi ele na primeira sessão sobre isso, ele ficou ótimo. Quando chegou na segunda sessão, eu perguntei para o Theo assim, Theo, como é que está aquele medo que a gente trabalhou na primeira sessão? Aí ele falou assim, aquele medo está do tamanho de um ponto final. Ai, coisa linda. Eu achei lindo, aí eu falei, tá ótimo. O medo tem que ser assim, do tamanho do ponto final, porque o medo, ele pequenininho, ele é nosso amigo. Então, quando você for atravessar a rua, esse medo de ponto final, ele vai falar para você assim, Theo, olha para um lado e olha para o outro. Então, todas as vezes que você sentir que o medo está ficando um pouquinho maior do que o ponto final, você fala com a sua mãe, que a sua mãe vem e fala comigo, e a gente coloca ele do tamanho de um ponto final. Então, o meu propósito, para alcançar esse meu propósito, né, de purificação da personalidade, da consciência do Pai dentro de cada um e da experiência que eu quero que as pessoas tenham, eu quero trabalhar o medo e para que eu quero fazer assim um exército, uma nação de pessoas que têm o medo do tamanho de um ponto final. E assim vai ser. Maravilha. E eu tenho ricamente alcançado esse objetivo. Eu quero que as pessoas vibrem na alegria. Se você for olhar na escala Hawkins, que é a escala das nossas emoções, primeiro vem o amor, depois que vem a alegria.
Mas por que que eu quero alegria? Porque a gente só alcança a alegria depois que lança fora o medo e o amor entra. Então, eu tenho essa missão, eu tenho o objetivo e tenho essa missão de transformar as pessoas, de continuar transformando e que o medo delas seja do tamanho de um ponto final. Isso é maravilhoso, essa fala dessa criança, ela é muito inspiradora, né? E você vê que esse é o propósito do nosso trabalho. E quando você fala de propósito e missão, você vê que às vezes as coisas estão preparadas para a gente de uma forma que para a gente encontrar a nossa missão, primeiro a gente tem que limpar tudo aquilo que está dentro da gente doendo, né? E você vê que às vezes a gente tem muitas pessoas que desistem da vida, tem muitas pessoas que passam pelo processo de querer desistir ou de acreditar, eu não vou aguentar esse processo. E depois que ela passa aquela fase, é onde que ela descobre que ela teve que passar por aquilo para que ela tivesse uma missão. A missão dela está atrás daquilo, né? E você vê que isso foi bem desenhado pela sua história, né? Você passou um processo e você viu que a sua missão estava no próximo passo daquilo, né? E você vê que tem vários momentos ali dentro das técnicas que a gente usa com os nossos pacientes, nossos clientes, a gente sempre está validando, procurando fazer com que aquele paciente valide aquele processo ruim, aquele processo difícil, no sentido de agradecer. Eu agradeço por ter passado por isso, porque senão eu não seria isso. Senão eu não teria descobrido isso em mim. Né? Então, quando você se desprende de verdade do ego, quando você se interioriza mesmo e sente você, né, de verdade, permite, né? para dentro, você até agradece, é difícil, mas até agradece o processo, não é isso, Marta? É aquela da Bíblia, né, que em tudo dai graças, né? Não é acontecer uma coisa ruim, tá ruim, ai Deus, graças a Deus, não. É aquele agradecimento assim, é falar assim, tipo, Pai, gratidão por ter passado e por ter me tornado mais forte, porque quando a gente se permite é dessa forma, é se tornar mais forte. E eu acho que você falou agora dessa pessoa, né, que está na depressão, que está difícil para ela, que está com um problema que não consegue ver, que está naquele desespero. Muitas vezes eu já quis morrer, mas eu nunca tentei me suicidar, nunca tentei me matar, que são duas coisas completamente diferentes, né? Então, para essa pessoa que está tudo difícil, que acha que não tem jeito, eu digo assim para ela, só hoje aguenta. Hoje eu sou Aguenta e vê. Exatamente. Só hoje, porque assim, e vai procurar ferramenta. O difícil, qualquer coisa que esteja difícil, só está faltando uma ferramenta nova. Eu conversei esses dias com uma cliente amiga, que é mais amiga do que cliente, que ela falando do adolescente dela, que não sei o que, ela falou assim, que eu não sei o que fazer. Eu falei, amiga, é o seguinte, você nunca teve um filho dessa idade, entendeu? Então, assim, seja gentil com você e procure só ferramentas diferentes. É porque não vai dando. O que você fala para uma criança de 8 anos, daqui com 10 não serve mais. Então você tem que procurar a ferramenta, seja gentil com você, porque ela estava achando que ela era uma péssima mãe, e sabe, que não tinha paciência. Eu falei, não, o que está difícil só falta ferramenta, vai procurar. Então, se está difícil, se quer acabar com, sabe, parece que acabou a esperança, o amor, só hoje, aguenta hoje e procura algo que possa mudar isso daí. Porque assim, não é só aquela coisa assim, hoje eu atendo, são 3 anos que eu atendo por indicação, e a partir desses dias agora eu decidi alcançar o mundo pelas redes sociais, porque está tudo mudando. Mas assim, o meu objetivo é acolher, é a pessoa se sentir amado, é a pessoa se sentir entendido, sabe? A pessoa, não, eu entendo tudo, então assim, é assim, assim, assim. Então se está difícil, só hoje. Calma por hoje, né? Espera por hoje, procura hoje uma forma diferente,
né? Se está muito difícil, eu conversei com outra pessoa também, outra cliente que também é minha amiga, e ela falando que ela ficou com medo de ter que voltar aos remédios, tudo. Eu falei, não pensa nisso, pensa como é que eu faço para aguentar mais hoje sem o remédio. Mais hoje essa situação, porque assim, o passado está lá e o futuro não chegou, embora tenha controvérsias dependendo do emocional, mas assim, é o hoje, entendeu? O hoje, então eu sou hoje, só Isso é hoje, as técnicas era hoje. que eu aprendi também, né? Ah, Na Reiki, né? Que também, só por hoje eu sou grata. Só só. por hoje eu vou trabalhar, só por hoje, porque é só por hoje. Se você conseguir passar por hoje, amanhã é outro dia, né? Então, E quando, se né, você. o pai ele fala para a gente não estar ansioso pelo amanhã, Aham. mas viva hoje, faça hoje, você vai ver que as coisas acabam ficando mais leves, né? Isso é Justamente. maravilhoso. Justamente, eu concordo com você até mesmo porque hoje você vê que vocês veem, né, que as pessoas elas vivem tão no automático, elas estão preocupadas tanto com amanhã, né, o próximo cargo, as próximas férias para viagem, o próximo isso, o próximo aquilo, e as pessoas acabam esquecendo do hoje, o só por hoje, né? E isso é a Uhum. parte mais importante, é o que você tem que viver hoje, é o que você tem que sentir é o hoje, né? E E você só lembrando mais de consegue novo, viver hoje, Ale? Deixa eu só o teu gancho aí. A gente só sim, consegue viver o hoje, só consegue viver o hoje quando a gente ressignifica o passado, entendeu? Aí a gente consegue viver o hoje. Se é. você não conseguir, você projeta para o futuro que você viveu no passado, ou vive lá, E você não é dá o hoje, aí onde né? vem o erro, né? O erro dos sintomas da ansiedade. A gente está preocupado Uhum. com amanhã, mesmo que seja com coisa Baseado. positiva, mas a gente está esquecendo do hoje e daquilo que a gente tem que ressignificar do passado, né? Porque qual é Ale, o melhor processo, né? A gente já está até chegando aqui no fim, eu vou dar minhas últimas falas aqui até. Essa live tá maravilhosa, um papo maravilhoso aqui com a nossa Deixa Marta. rolar, deixa rolar. Mas, Ale, mas deixa deixa eu eu só falar falar aqui uma. uma coisinha, deixa eu só Ah, concluir aqui. vai lá. O que nós temos que validar, o que nós não podemos fingir, olha bem o processo que a Marta trouxe aqui, do qual ela viveu, né? Gente, a gente não pode negar a nossa dor. A gente não pode fingir que a nossa dor está ali. Você entendeu? A gente tem que mergulhar, a gente tem que enfrentar os monstros da gente. Não adianta a gente achar que alguém vai lá atrás para pegar a nossa mão e trazer a gente. Quem vai fazer isso com você é você mesmo. É você mesmo que vai fazer isso por você. Então, assim, não invalide a sua dor. Não no sentido de ficar num processo de lamentação. Não é disso que eu estou falando. É não Uhum. invalidar a sua dor no sentido, eu preciso encarar isso. Eu preciso enfrentar, eu não posso fingir que isso está doendo em mim. Porque é quando você toma consciência disso que amanhã você vai ter o prazer de dizer para os outros: eu me curei de mim. Né? Eu me curei de mim a partir do momento que eu dei o primeiro passo para dizer socorro, eu preciso de ajuda, eu não estou bem. Né? Uhum. A gente tem que ter essa consciência para a gente ter o prazer de falar isso, de usar. Olha o nosso tema aqui, né? Me curar de mim. Isso é muito verdade, gente. Isso é muito verdadeiro. É o que o mundo precisa. Concorda, meninas, com isso? Ale, para mim, eu gosto muito de comparar a terapia e tudo que eu tenho vivido com várias coisas na Bíblia, né? Tem um versículo que fala que não há nada oculto, né, que fique tudo, que vai aparecer, mais ou menos isso, né? Como é que é o nome? Não há nada que fique oculto, Que não seja mais ou menos revelado. isso aí, que não seja revelado. Então, quando eu vi isso em mim, eu vejo quando eu resisto, né? Quando a gente fica resistindo, tipo assim, uma coisa que a gente vê muito no Facebook, a família linda, o casal que não sei o quê, mas se você for conversar, não tá aquilo. Só que as pessoas, para elas mesmas ou para casal, não importa, elas ficam escondendo as coisas, elas não tratam as dores, elas não enfrentam. Então, aparentemente está oculto, mas quando começa uma crise de pânico, de depressão,
de ansiedade, aí começa a ser revelado. Sim. Entendeu? Por mais que Revelado a pessoa ache que estava escondido atrás de tudo que está escondido é revelado. Eu peguei para terapia isso. E para mim, eu fui batizada nas águas, mas para mim, a terapia é também nascer de novo. Porque essa pessoa que está aqui, não tem nada a ver da Marta de 5 anos atrás, quando começou nesse processo. Então, a terapia também é nascer de novo. Então, o medo, ele domina, ele amarra, ele deixa a pessoa estagnada, né? Não faz, não sai do lugar. Por quê? Porque é uma defesa, como é que é? Defesa natural, né? Do medo. É natural, mas quando está mais do que tem que ficar do tamanho de um ponto final. O negócio Perfeitamente. Perfeitamente. Pessoal, a gente está chegando aqui no fim de mais uma live gostosa, mais uma das lives com sabor de quero mais e vai ter mais. Pode esperar que a gente vai trazer uma hora dessa. Como a nossa amiga Marta é uma terapeuta vibracional também. A gente vai trazer ela para um bate-papo para a gente falar, entrar dentro desse mundo aí das energias, né? De como que a gente pode manipular a energia para trazer modificação, transmutação e transformação. Mas, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Elas vão falar, mas deixa eu dar a minha última palavrinha aqui. Eu agradeço aqui a presença de todos e lembrando mais uma vez, não esconda a sua dor, não minta a sua dor. Tudo aquilo que você não resolve emocionalmente por dentro, você vai repetir por fora. Então, encare a sua dor para que amanhã você possa, como eu, como a Marta, como a Jo e muitas das pessoas que estão aqui, ter o prazer de dizer: eu me curei de mim. Gente, boa noite. Gratidão, gratidão, gratidão. A palavra é com vocês, meninas. Martinha, olha só, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, quiserem aprender mais, como também conosco, aí está o seu @, Marta Terapeuta Oficial, né? Pode procurar no Instagram. Marta Ferreira Oficial. Isso. Então as pessoas elas podem... Tem e-book hoje, tem livro hoje, Jo? Eu esqueci de falar aí pro pessoal. Não, tem livro hoje? O livro foi especial só para Marta. Lembra que eu falei que o livro ia ser para ela, aí era ela que ia decidir? Sim. Então, assim, eu quero agradecer a todos que tiraram o seu tempinho para vir aqui, né, aprender um pouquinho. Tinha muitos assuntos, mas o tempo é curto. Agradeço também àqueles que deixaram seu comentário. Gratidão a todos também. A Josiane, que apareceu aí falando de como eu ajudei ela, nada. Você sabe o quanto você me ajudou também, se você estiver aí, o quanto você me ajudou. E hoje eu sou o que eu sou porque eu vi muitas coisas em você. Você me estendeu a mão quando eu precisei. E eu estou aqui, né? Soube também, você disse assim que você teve que passar por um processo dolorido. Quando seu marido foi embora, você aprendeu que você tinha que seguir sozinha. Só que, se você for ver, nós nunca estamos sozinhos. Quando nós aprendemos a amar, a nos priorizar, nós não estamos sozinhos. Nós aprendemos a amar a nossa própria companhia. E não ficamos sozinhos. A gente não fica sozinho. Por quê? Porque você se ama a um ponto que o outro é só um complemento. Você não necessita mais do outro. Você é linda e faz parte da minha vida. Obrigada. O outro é só um complemento, porque você com você já é maravilhosa. E aquela pessoa que ela venha a estar do seu lado, ela tem que vir para te agregar, não para te manipular ou para tirar de você essa essência maravilhosa que você acabou adquirindo, não é isso? Martinha? Justamente. Agora gente, é minha despedida. Marta, só para lembrar aqui, antes que você conclua a sua fala, gente, vocês que se identificaram com essa live, com essa experiência, a história da Marta, se vocês conhecem alguém que viveu ou está passando por esse problema aí, mostre essa live, né? Divulguem essa live, divulguem esse trabalho aqui que a gente está fazendo, porque é um trabalho que pode ajudar uma pessoa que está aí do seu lado. Não é isso? Exatamente. Fica à vontade, Marta, para as suas considerações.
E agora eu não sei o que eu falo. Gente, eu quero agradecer. Eu tô vendo um povo aqui que colocou a hashtag Marta é minha terapeuta. Amo vocês, gratidão por vocês estarem na minha vida. E, gente, eu detesto despedidas. Mas é até logo, Marta, porque daqui a pouco a gente vai trazer você de novo, tem mais assunto para a gente conversar. Então, gente, gratidão pelo convite. Gratidão, vocês são duas pessoas preciosas para mim. Eu lembrei que eu ia falar. Jô, você falou dessa coisa desse relacionamento aí. O que eu descobri é o seguinte, que o relacionamento que a gente tem que cuidar é o da gente com a gente. A partir disso, o mundo transforma o lado. Esse. Eu estou com problema no meu casamento de relacionamento. Não existe problema de casal. Existe problema de duas pessoas que casaram com problemas emocionais não resolvidos quando casa aparece. Então, quando maravilhosa, continue nessa jornada aí, Marta. Assim, não existe um nós saudável se existe dois eu doente. Então, assim, cuide de você. Você tem que ser prioridade. Você é a pessoa mais importante do mundo. A partir daí, o outro te ama, te respeita. Tudo que você fizer para você, o outro vai querer fazer, porque está emanando tudo de bom. Tá bom? Então, gratidão por estar aqui. E estamos juntos, podem contar comigo. E por aí, né? Foi bem melhor do que eu imaginei. Gente, muito gratidão mesmo. Beijo. E Beijo. a próxima live que a gente trouxer a Marta, ela vai mostrar para vocês como é trabalhar com esse lado das energias aí, que é maravilhoso. Vocês vão amar. Só isso, vocês vão amar o lado vibracional das coisas. Gratidão. Beijo. Cheiro para você, cada um. Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Tchau. Gratidão, meninas. Gratidão, pessoal. Gratidão. Tchau. Salve!